Boa noite, tema aberto. Hoje é quinta-feira e eu aqui feliz da vida, né, gente? Vocês estão observando que tem um cenário novo aqui, um cenário especial. Ele vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. E eu estou muito feliz, né? Mais um programa, graças a Deus. Hoje um tema muito especial para vocês, que é insônia. Esse tema mesmo combina muito comigo, porque eu tenho tantas perguntas para perguntar ao nosso convidado. Vocês também já mandaram as perguntas de vocês, não é? E assim por diante. Então, eu tenho assim a maior honra e o maior prazer de trazer para vocês nosso querido Anderson Pereira. Seja sempre bem-vindo e se apresente para o público. Maravilha, Gislene. Agradeço o convite, né? A possibilidade de você poder criar esse momento aqui. Eu sempre falo bastante que é um serviço de utilidade pública, onde a gente, no mundo da desinformação, a gente pode prover informação de qualidade. Meu nome é Anderson Pereira, eu sou neuropsicólogo do sono. Olha, peraí. Vamos repetir o que você é mesmo? Neuropsicólogo do sono. O que é que faz? Você já Isso. poderia... O que eu fui inventar para mim, né? Poderia criar algo mais simples, né? Eu ajudo pessoas, eu oriento pessoas a dar um basta na insônia sem medicamentos. Olha só, gente, tá vendo que é possível? Quer dizer que você vai fazer um milagre, então. O que acontece, né? Assim, a ciência traz os conhecimentos para a gente poder trazer à tona, né, as recentes descobertas que se tem e como que aquilo que parece, digamos assim, o impossível, né? Aquele conhece pouco provável, aplicando o conhecimento correto, a gente consegue dar a transformação. Maravilha, mas você estava me falando nos bastidores, que inclusive, gente, hoje aqui está uma festa, né? Sim. Chegou um dia de festa, porque já teve bolo. Já ganhei meu bolo. Já ganhou bolo, já fizemos orações, já batemos papo. E você me falou sobre que você estuda bastante, né? E tem várias formações. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu tenho 18 anos de psicologia. Muito tempo. Então, assim, eu já atingi a maioridade profissional. Né? Então, ao longo desse tempo, eu sempre atuei muito em docência, avaliação psicológica, diversas áreas, né? São 18 anos, aquela ideia de 18 anos não são 18 dias. E ao longo de toda essa trajetória, eu percebi que várias situações, até de avaliação psicológica, quando eu tinha reprovação, déficit escolar, várias situações que se tinha, depressão, ansiedade, todos esses casos guardava ali de pano de fundo a perturbação do sono. Até então aquilo estava despercebido no meu radar, mas ao longo aí de 18 anos, como a gente sempre diz, né, o objeto de pesquisa me encontrou. Sim. Eu estava e o objeto de pesquisa estava o tempo todo na minha frente, só que digamos que eu não estava com os olhos preparados para poder enxergar. E ao longo dos anos eu fui me deparando com isso, TDAH tinha perturbação do insônia, o depressivo tem perturbação do sono. Quase todos, né? Ansiedade, ou seja, o que eu percebi? Grande parte dos transtornos psíquicos que se tinha ali de pano de fundo a questão da insônia. Então, eu fiz uma pós-graduação na área de neuropsicologia, então me tornei um neuropsicólogo, e com ênfase na neuropsicologia do sono, que digamos que é a especialização da especialização. Nossa, que interessante. E já de um tempo, né, eu aprofundei pesquisas e desenvolvi uma metodologia muito própria para poder orientar pessoas a dar um basta na insônia sem medicamentos. Me tira uma dúvida, você é de Salvador? Salvador. Olha só. Nascido e criado em Salvador. E descobrimos que temos o Pereira, né? O Pereira. Família Pereira. Pereira. Que legal. É o fundador da cidade, né? Um dos fundadores da cidade. De repente você pode ser até meu primo. Mas tem a árvore genealógica, que você vai fazer ali o histórico, vai dar... Olha, tá vendo a afinidade? Vai dar conexão. Mas aí tem o Pereira, tem Ribeiro, tem Duran, vários. Tem Nunes, tem aquela ideia, quando você São vai pegar muitos. Dos pais, dos avós, bisavós, Fagundes Teles, por parte de minha mãe, de minha avó materna, o Duran, por parte de minha avó paterna. Tem muita gente, né? É muita gente. E os Pereiras estão tudo ali. Tá tudo ali no meio. Olha só, tem tanta pergunta para você. Me fizeram perguntas pelo WhatsApp. Vamos lá. Quando souber que você vinha para cá, tá? Sim. Me fizeram pergunta até por e-mail, você acredita? Ainda estão usando e-mail? Estão! Eu recebo muito e-mail. E tem pessoas, porque eles acham que no WhatsApp talvez eu não responda, não sei, né? De repente, realmente eu vou responder na medida do possível. O e-mail ganhou aquele tom formal, né? É uma coisa muito séria, você manda um e-mail. Exatamente. Ninguém abre o e-mail, mas vai comprar passagem aérea, vai receber por e-mail. Isso. Virou comercial. O e-mail ficou mais sério. E ainda tem umas perguntas aqui, que é da produção, perguntas maravilhosas.
E ainda tem as perguntas do chat. Então, imagine. Então, você que está aí, ó, já tem gente entrando. Eu quero muito agradecer a vocês por estarem aqui conosco, né? Esse tema, gente, é tão maravilhoso, tão importante. Dá um oizinho já aí, fala seu nome, de onde você é. Inclusive, façam as perguntas e aproveitem para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque eu acho que todo ser humano já passou por essa dificuldade. E falar desse tema, insônia, gente, é fundamental, e por isso que estamos aqui. E eu já vou começar logo com polêmica, né? Fique à vontade, estamos aqui para isso. Eu falei para ele, gente, que eu ia trazer até meu travesseiro, mas infelizmente hoje não deu, porque eu tive que trazer, mas da próxima vez eu vou trazer até meu travesseiro. E me fizeram a seguinte pergunta, para começar, né? Sim. Se nós temos, eu falo todos, né, que me perguntaram também, se nós já sabemos que temos a questão da insônia, né? Já foi detectado que temos essa insônia e não sabemos por que estamos nessa situação. Quais são logo as dicas e as sugestões que você vai começar a passar logo para a gente, né? Inclusive para mim, viu? Sim, sim. O que é que a gente tem? O consenso científico internacional. Sim. E aí, quando eu falo de consenso, é justamente pelo único cuidado de tirar do crivo de opinião. A gente está muito naquela ideia da opinião, a minha opinião, só que nem tudo é uma questão de opinião. Sim. Existe o conceito sobre as coisas e o conhecimento efetivo sobre as coisas. Existe o fato em si. Então, aquela história, nem tudo é passível de opinião. Então, o consenso científico internacional já está muito claro que a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental. Olha só. Por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia. Aí, no caso, o psicólogo. Conhecido como TCCI, mas não é o psicólogo da formação geral, digamos que assim. Sim. É uma área específica da psicologia que se atém a estudar o sono como um comportamento, que é o primeiro paradigma. Vários paradigmas nós vamos trazer aqui hoje, mas o primeiro paradigma é que o sono é um comportamento. Então, esse paradigma que o sono é um comportamento. Então, a primeira linha de tratamento para insônia é a TCCI, que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Aí, se a gente for pesquisar, vai dar terapia cognitivo-comportamental. Justo, foi que eu vi. Mas eu trago a ideia do tratamento, terapia igual tratamento. Sim, entendi. Por que eu faço essa menção? Porque, Gislaine, assim, o termo terapia perdeu seu sentido original. Então, assim, terapia no sentido de tratamento. Geralmente as pessoas falam, a minha praia é minha terapia, a minha música é minha terapia, mas isso não é terapia. Ou seja, tem efeitos, né? Sentido em terapia no sentido de fisioterapia, então tratamento do físico. Que funciona, assim, de verdade, no sentido, né? Quimioterapia, o tratamento químico para o câncer. Sim. Então, terapia no sentido de tratamento. Então, o consenso internacional já muito claro, que a primeira linha, TCCI, o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, pouco conhecido no Brasil, não tem profissionais formados especificamente nessa área. Minha abordaria especificamente essa, ou seja, atualmente eu atendo, né, pessoas que têm transtorno do sono, têm insônia, muitos com dependência química de medicamentos, justamente por a nossa cultura ser bastante medicamentosa e de automedicação, em muitos casos, elas acabam fazendo uso do medicamento, às vezes não é prescrito, às vezes quando é prescrito de forma indevida, e aquela ideia, né? Viciante, talvez, né? Também tem esse efeito. E aí, retomando e devolvendo, a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. Então, assim, aí respondendo diretamente a sua pergunta, o que é que tem que se fazer? Exatamente. Pôr em prática o passo a passo da TCCI. Ok, então vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão. Quer dizer, já descobrimos que existe a TCCI. Aliás, tudo que fala em TCC é bem, como é que eu vou dizer? É bem pesquisado, né? Só que é TCCI. Eu realmente fiquei assim feliz até em saber, né, que tem esses estudos, né, e que você inclusive atende aqui em Salvador, não é? E tem esses passos que a gente vai ter que começar agora, imediatamente, vamos dizer assim, porque a gente tem que ter a consciência de que a gente está passando por isso, né? O que é que a gente vê, Gislaine? Por exemplo, o ato de comer é um comportamento. Sim. É um comportamento alimentar. Então, dentro do comportamento alimentar, a gente tem função e disfunção. Sim. Dentro das disfunções do comportamento alimentar, tem dos mais diversos. Mas os mais conhecidos são o quê? A anorexia, a bulimia. Então, a gente tem a neuropsicologia dos transtornos alimentares. A gente tem a dependência química, uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, a gente tem a neuropsicologia das substâncias da dependência, a adicção. E assim das diversas funções e disfunções, e com o sono não é diferente. Sim, sim. Então, assim, o sono é um comportamento, é chamado comportamento não manifesto,
A Ok. gente sempre associa comportamento com movimento, né? Só que a ideia é o comportamento no sentido não necessariamente com ação motora. Quando a gente entra em sono, a gente está em atonia muscular, ou seja, a gente está paradinho, supostamente parado, né? Ali, ou seja, parado, e ali é um comportamento. Como a psicologia é a ciência do comportamento, o sono também é objeto de estudo da psicologia, no sentido das práticas, as melhores práticas, e as práticas não tão boas que a gente adota, que vai propiciar ou dificultar a mudança de ciclo vigília e sono, né, que é o dormir. Agora a gente vai já começar as perguntas que eu já recebi do público, ainda não é do chat aqui, que já tem cheio de perguntas polêmica, já. As polêmicas são agora? As polêmicas, porque o pessoal fala, pergunte isso, isso. Eu digo, calma, gente, é muita pergunta, tá certo? Vamos lá, vou começar logo pelas que mais me fizeram, né? Pois o seguinte, acorda 2, 3 vezes durante a noite e não consegue ter aquele sono linear. Né? É verdade que o sono alimenta o cérebro? Explica um pouco isso pra gente. Excelente pergunta. O que a gente tem? Vamos lá. Essa é a pergunta polêmica? Uma das polêmicas, né? O que a gente tem? A insônia, ela é um fenômeno, né? Ou seja, aquilo que sai da norma. Ou seja, qual que é o normal, né? Que a gente está em vigília agora aqui e a gente vai fazer uma hipnagogia. O que é isso? É a mudança de estado mental de vigília para sono. Ok. Então a gente fez uma transição. Certo. A gente entrou no primeiro estágio do sono, que é o N1. Sim. O sono superficial, onde qualquer coisa nos acorda. Aquela sono que a gente está um pouco lá, um pouco cá. Passou, foi para o N2, ou seja, aprofundou um pouco mais o sono, a gente já começou a mudança de respiração. Pode ter o intervalo ou não? Ou o ideal é que não tenha esse intervalo? Não, é uma coisa só, eu faço uma analogia como se a gente estivesse mergulhando. Tá bom. A gente está na borda da piscina, a gente está vendo ali. Aí tá bom. A gente está um pouco na profundidade, a gente está um pouco na água, mas ainda está escutando o som que está fora da piscina. Ok. Na medida que a gente vai se aprofundando, a gente começa a perder referência do som externo. Sim. Isso entra em contato só com o som da piscina, N2. N2. E aí tem o sono de ondas longas, o sono de ondas lentas. É muito conhecido o sono REM, né? Só que a gente tem o sono sol. Ah, tá. Que não tem nenhuma vinculação com o astro sol. Sim. É o sono sol, que é sono de ondas lentas, sono de ondas longas. Olha. Esse é o N3, é o sono mais profundo, Sim. é o sono mais restaurador. E é justamente nesse estágio aí que uma estrutura nossa cerebral, chamado sistema linfático, sim, que tira todas as toxinas do nosso cérebro, ele revigora, digamos que nosso cérebro faz uma limpeza. Ele é lavado, literalmente lavado, de todos os resíduos do nosso metabolismo, né, funcionamento psíquico. Quando a pessoa não tem um sono profundo, não atinge o N3, ela tem deficiência nessa fase. E aí o que acontece? Dos resíduos que é retirado é chamado beta-amiloide, que é chamada proteína do Alzheimer. Ok. Então o que a gente tem, respondendo a sua pergunta? Quando a gente não atinge o sono profundo ali, de fato, você não alimentou o cérebro, porque no outro dia, digamos que assim, né, quando o dia nasce, a pessoa está com déficit de atenção, cansada, né? Memória, não tem um sono revigorado. Ok. E justamente é no sono, onde nós, é aquela ideia, recarregar o celular, né, nós recarregamos todas as funções psíquicas e entendendo que o cérebro é a base de tudo. Então, depois desse N3 ainda tem o seguinte? Tem um sono REM. Aí o REM é REM, né? Ok. É que tem gente que chama brasileirado, fala RAM, né? Que é o REM, que é Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. É justamente nesse estágio onde nós sonhamos. Então eu vou muito para esse estágio. Então, se está sonhando, então boa notícia, porque está passando pelo sol, que é o sono de ondas longas, né? Então, concluindo, ele devolvendo, a gente faz N1, N2, N3, REM. Esse ciclo, o sono ele não é linear. Ele é cíclico, dura em média 90 minutos, ou seja, 1h30. E depois dessa 1h30, o que acontece? Volta de novo. N1, N2, N3, REM. E essa ciclagem se dá 3, 4, 5 vezes ao longo da noite. Mesmo? Isso tem um nome técnico-científico chamado arquitetura do sono. Gente, então, pessoas que acordam durante a noite, ou seja, tem o sono interrompido, é que ela não dormiu, ela fez um ciclo. No meu caso, por exemplo, eu acordo 2 vezes, mais ou menos, toda noite. Isso eu fico danada. Então, aí quando a pessoa me pergunta, me fala um pouco do seu sono. Então, quando ela está me dizendo aquilo, porque geralmente qual é a concepção que a gente tem? De começo e fim, né? Começo, meio e fim. Mas não, o sono, eles são vários sonos dentro de ele cíclico. Ele vai ali ciclando. Então eu consigo já perceber se a pessoa está fazendo um ciclo,
2 Ou ciclos, não, 3 entendi. ciclos. Em que fase é esse? Por exemplo, você começou em N1, eu digo assim, Sim, você não dormiu hora nenhuma, não. Eu até peguei no sono, só que depois acordei. Então ela isso. fez N1, N2, ou N2, depois que eu digo durou ali 1h30, ou até 3 horas. Então, dentro da categoria da insônia, a gente tem 3 grandes categorias. A certo. insônia inicial, que é essa dificuldade de iniciar o sono. Sim, A insônia de manutenção, que é justamente a ok. dificuldade de manter o sono. Então, as pessoas Sim, até iniciam, mas não mantêm. não mantém. E tem a última, né, que é chamada insônia terminal. Ok. É até estranho esse nome terminal, né? Mas a ideia de a terminação do último ciclo no final da madrugada. Sim, Então, quando eu vejo ali, claro que na literatura, né, no livro tem inicial, manutenção e terminal, mas como que ela se apresenta? Eu sempre digo que o paciente da vida real não é o paciente do livro. sim. Às vezes a pessoa pode estar com aquilo misturado. Então, não, essas fronteiras pedagogicamente separadas, mas elas estão desvinculadas em si. Então, a pessoa pode ter uma, ter outra. Então, por que quando, depende se for inicial, de manutenção ou terminal, eu já tenho uma estimativa ali de quantos ciclos a pessoa está fazendo ao longo da noite. Existe o máximo de ciclos? Tem os grandes dormidores, pessoas que podem dormir até 8, 9 horas. Ih, é Fábio Júnior aqui. O nosso Fábio Júnior. A gente tem Fábio Júnior aqui, viu, gente? A gente tem os mesodormidores, ou seja, os dormidores médios. Sim, que seria mais ou menos quantas 6 horas, 7 horas. Mas com interrupções ou sem interrupções? A ideia é que não tem interrupção. Tá. Pode ter aquela interrupção, só desidratou um pouco, aí acorda para beber um pouco d'água, vai no banheiro um pouco, rapidamente. Sou isso aí. É meso que chama, é? O mesodormidor. Sim. E tem o pequeno dormidor, certo. que é aquele que faz ciclo de torno de 4 horas, 5 horas. Então, quando juntou essas 3 categorias, tirou-se uma média ponderada, digamos que assim, convencionou se chamar 8 horas. Mas 8 horas é um mito. Tanto que existe um livro chamado O Mito das 8 Horas. É, porque eu desde pequenininha que eu ouço isso, né? Porque a gente que trabalha eu sou da arte também, né? Eu faço eventos, faço shows e tal. E você sabe que normalmente a gente fala que a gente rende mais à noite. Sim. Então, assim, você falar, poxa, eu dormi 8 horas, eu não sei. Porque a minha questão toda, que pode ser você que está em casa, é que eu passo pelo N1, N2, aí acordo. Aí vou no banheiro. Aí volto. Quando eu volto, começo tudo de novo, é N1 de novo? Isso. É mesmo. Então, e quando eu estou sonhando, eu passei esse N1, N2, passei? Você passou do N1, Sim. N2, N3, Sim. REM. Agora, você me falando isso, Sim. eu tive um insight aqui, olhando nos Foi seus mesmo? olhos. Ai, meu Deus. Insight ao vivo agora aqui. Olha pra aí, Rui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer faz de conta que nós estamos em um avião. Eita, e logo no avião. Vamos de um país para outro. Tá bom. E vamos fazer 5 escalas. Sim. Então, esse avião está pousado, certo. Ele vai ganhar velocidade, vai ganhar altitude, né? Ele vai passar N1, N2, N3. Em algum momento ele vai fazer escala. Ok. Vai pousar. E para ir para outra cidade, ele vai ter de novo fazer o mesmo procedimento. Isso. Então é essa ciclagem que a gente começa 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM. É um pouco daqueles exercícios de canto, né? Um pouco a gente vai fazer isso, essa ciclagem. Então, o sono, o que a gente aprende até aqui? Que o sono não é uma linha reta, eles são ciclos. Então, quando você levantou, que acordou, que voltou, aí de novo, você está em vigília. Então, teve que ativar na sua parte cerebral o neurônio motor para você caminhar, teve que se localizar no tempo e no espaço. Ou seja, uma série de funções complexas foi ativada a parte cerebral. O cérebro não cansa não com isso? Toda hora voltando? Funcionamento. É como o nosso coração que está o tempo todo batendo, né? Sístole e diástole, né? Então, justamente por isso que ele precisa atingir o N3 para ele poder se revigorar. Eu faço uma comparação com o avião porque tem muitas analogias que é muito semelhante. Quando o avião pousa ali, vai a equipe toda fazer a revisão, né? De como é que está a lataria do avião, trocar o pneu, o trem de pouso, fazer as revisões. Naquele momento ali, só é possível fazer isso com o avião parado. Então, só é possível restaurar o nosso organismo, restaurar o nosso corpo, via as veias, artérias, cartilagem, tudo, com esse avião, que é o nosso corpo, em repouso. Esse repouso é o N3, é o sono sol. Ok, entendi. Agora você falando aí, me passou tanta coisa na cabeça. Então, por exemplo, vamos lá, eu acordo várias vezes, né? Vou sempre voltar para o N1, mas tem um detalhe, eu sonho muito. Sim. Você sonha também, Anderson? Bastante. Bastante. Tem gente que fala que não sonha, que não lembra, enfim. Porque geralmente as pessoas vinculam sonhar ou não sonhar com lembrar ou não lembrar. Então possa ser que ele tenha sonhado e não tenha lembrado. Está sempre sonhando. Só que não necessariamente o sonho ele vai ser captado na nossa área cerebral, que é a parte da memória.
Memória está desvinculada da experiência. A gente pode ter experiência que lembramos Sim. e ter experiências que nós não lembramos. E esse conceito é base do trauma, né? Lembra que a pessoa vive a experiência e não lembra, né? Tem até vertentes terapêuticas que atuam com isso, né? E o que você diria que é o sonho, então, para você? É um estado alterado de consciência onde temos vivências oníricas, né? Vivências outras, onde ali tem um estudo amplo, né? Desde o pai fundador aí da psicanálise, o Sigmund Freud, se ateve ao sonho. O sonho é um grande mistério, um grande enigma também. Mas em termos científicos, assim, é um estágio onde é necessário esse cérebro acomodar linguagem, significar conteúdos até então vivenciados, trazer acomodação em conteúdos que está ali, ou seja, trazer outros olhares, e a gente tem a queda do controle inibitório. É ali onde a linguagem se confunde, por isso que o sonho tem aquele tom, às vezes, de absurdo. Às vezes o sonho é uma coisa bastante literal, é bastante real. E parece que você está ali naquele momento, e o que chama atenção, Gislaine, é que no sonho, a frequência cerebral é a mesma, é bem igual à frequência cerebral que quando nós estamos acordados. É mesmo. Acordados e o coração que faz aquela... Pulsa rápido, né? Acontece porque, assim, quem sonha, né? Quem sonha, o sonho é real, né? A gente só percebe que está sonhando depois que acordou, né? Exatamente. Mas quem está vivenciando a experiência do sonho, o sonho ele guarda referência com a ideia da vigília. Então, quando a gente bota os eletrodos, a pessoa tem vigília, tem uma frequência cerebral. Sim, sim. N1 alterou a frequência. Vamos lá, N2... alterou outra frequência. Tá. N3, outra frequência. Quando a gente vai no sono REM, a frequência é o máximo. É muito semelhante com a frequência do vigília, com estar acordado. Então, deriva daí a ideia dos mistérios do sonho, porque os sonhos são tão reais, né? E assim, a gente sonho em realidade. Todas as sensações são muito reais. Eu sonho muito. Sonho que estava gritando e acordei gritando realmente. Justo. Eu até peço que me acorde, viu? Sim, ai, gente, tá tão bom o nosso papo, né? Vamos mandar um alôzinho pro pessoal. Um abraço pra Rui, que tá. Aliás, nosso estúdio hoje tá bem florido aqui, viu? Tem Rui, tem Kátia. Que bom, né, que estamos aqui, viu? Olha só, gente, olha a olhadinha aí no nosso bolo. Tá tão bonito o bolo, deve estar gostoso também, hein? Pois é, hoje é dia de comemoração, né? A gente tem que agradecer sempre. Vamos ver quem está em casa? Vou colocar meu óculos aqui. Não, eu pedi ao pessoal para se inscrever, curtir, comentar. E vamos mandar já um alôzinho aqui. Olha, tá sortido aqui, hein, gente? Vamos lá. Tereza, um beijo para você. João Ricardo, nosso tecladista maravilhoso. Tá cheio de pergunta aqui, viu, Anderson? Maria Cristina, conhecida como Cris. Vamos, Del. Beijo para todas vocês, que coisa linda ver vocês aqui. Ana Iris também, boa noite. Cida Fortes, né? Vai subindo aí que eu quero ver quem está aqui, hein, gente? Joel, um abraço. Patrícia Nascimento. E eles fazendo perguntas aqui, que eu acho que até já vou começar a perguntar, porque eu tenho muita coisa para falar com você. Estou feliz em te conhecer, nem saber que, inclusive, eu já posso até ter um consultor de sono. Maravilha. Posso chamar assim também? Pode ser. Popularmente falando, né? Pode ser, fica à vontade. A gente vai precisar do Instagram dele, viu, Fábio Júnior, por favor, telefone de contato, sim, tudo seu para as pessoas, né? Entrarem em contato com você. Vamos para as perguntinhas aqui do pessoal, tem cada perguntinha legal. Vamos lá. O horário médio, João Ricardo perguntando. O horário médio para que tenha um sono melhor é de 8 horas? Você falou sobre isso, mas quer dar uma... Não tem, assim, horário médio, nem assim... Como que a gente tem que entender o sono? O sono é uma necessidade fisiológica, sim, básica. Tentar obtê-lo é não consegui-lo. É verdade. Então, eu faço muita comparação com alimentação. Assim, qual o horário ideal da alimentação? Aí tem os horários, mas cada um, eu sinto mais fome 11h30 da manhã. E tem país que é diferente, né, do nosso. 11h30 da manhã, meio-dia, 1h, 2h, ou seja, o que a gente precisa ver está sendo nutrido, os nutricionistas dizem, né, comer muito não é comer bem. Isso. Então, qual o critério que tem do sono? Sim. O sono é revigorante? Eu tenho dificuldade de iniciar o sono? Não. Quando eu acordo bem, acordo com bom humor, acordo disposto. Eu acordo cansado. Então, esse é o crivo. Claro que etologicamente falando, aí eto com T, né? Etologia, que é o estudo da espécie. Sim. Ao pôr do sol, o humano, como mamífero, já está preparado para iniciar o sono, ao cair do sol, ao cair da tarde. Tá. Aí, claro, com o advento da luz elétrica, né? E eletrônicos, esse entrar no sono foi cada vez mais postergado. Okay. Mas, em termos científicos, criou o pôr do sol,
A qualquer momento já pode dormir. E ao nascer do sol, a ideia já pode acordar. Aí, claro, dentro disso a gente vai botar isso dentro do contexto social, né? Tem pessoas que precisam dormir um pouco mais tarde, outros acordar um pouco mais cedo. Então vai muito de cada um. Mas o critério é, estou bem, estou me sentindo bem? Tá bom. Então esse é o crivo. Então, eu vou seguir as perguntas, mas para eu não esquecer. Então, no caso, se eu acordo cansada, significa que o sono que eu estou tendo não está sendo o suficiente. Né? Alguma coisa está fora da ordem, como diz o poeta, né? Alguma coisa está fora da ordem. Porque o sono é para ser o momento de restauração. Certo. Porque aquela ideia é o momento onde a gente menos utilizou o corpo. Não estávamos de pé, estávamos deitados, não estávamos nos movimentando. Então, se aquele momento é o momento que eu menos utilizei meu corpo físico e ainda assim acordei cansado, pois é. Então, ou seja, alguma coisa está fora da ordem. E essa fora da ordem pode ser questões psicológicas ou até o mal dormir pela falta de informação, que a gente não pode ficar vendo celular, televisão, que a gente vai chegar lá. Me perguntaram sobre isso, não é? Como é que eu vou me preparar para eu dormir? Isso. Sabe aquela situação que a gente bota o celular para carregar e ele acaba não pegando carga? Sei. Ou seja, a bateria está com problema, né? Então, alguma coisa está fora da ordem desse celular. Porque se eu botei no momento para pegar carga e ele não adquiriu carga, é uma comparação que eu faço. Então, no momento que a gente está dormindo ali, a gente entrou em sono, é recarregar-se. Se passou a noite, eu acordo e sinto cansado, né? O cansaço ali extremo, uma indisposição, aí a gente tem transtornos psicológicos que podem gerar insônia. A gente tem deficiências nutricionais. Pode ser a menopausa também, né? Tem influência na mudança hormonal, principalmente, que pode gerar insônia. É o meu caso. Tanto que tem o nutricionista do sono. O fisioterapeuta do sono. Sim. Tem o médico do sono também. Ou seja, tem diversas áreas profissionais para se ater justamente a esse fenômeno, né, que é o dormir. Então, e você detecta isso aí, no exatamente, caso, né? Exatamente. Que bom. Foi João Ricardo que perguntou. Antes de eu fazer as outras perguntas, já me fizeram no WhatsApp, não é? Se eu vou dormir, eu, por exemplo, não consigo dormir com a luz toda apagada. Sim. Desde pequeno eu tenho uma pequena fobia em relação a isso, eu tenho que ter uma luzinha e tal, né? Sim. Mas, infelizmente, eu tenho uma televisão no quarto. Então, se eu vou dormir, qual o horário, quantas horas eu tenho que desligar tudo, desligar a televisão, desligar o celular, para que eu possa dormir, ou cada pessoa é um caso? Essa televisão já não deveria estar no quarto. Não está no quarto. O quarto é meu, eu faço o que eu quiser, né? Mas não é assim. Eu costumo dizer assim, quando a gente não tem nenhum problema de saúde, está tudo válido entre aspas, né? Mas eu sempre repito esse exemplo e vou fazer menção aqui novamente. Vamos supor uma pessoa que não tenha nenhum problema ortopédico no joelho. Ela pode subir um lance de escada e não vai ter problema nenhum. Se a pessoa tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrauzinho é muito um sacrifício, né? Qualquer coisa agride, inflama. Então, se a pessoa não tem insônia, ok, mas se a pessoa tem insônia, não tem sentido nenhum ter qualquer eletrônico no quarto, porque é um elemento dispersor, e o LED da televisão, ele agride a nossa parte retina e inibe a nossa produção do sono natural. Ok. Então, inclusive tem a questão da cor da luz também, né? Isso, tem o feixe luminária de luz LED, aquele feixe blue, o laser azul, né, o Blu-ray, é um feixe que ele é inibidor da famosa melatonina, não é essa de cápsula, que é a propiciadora, né, de início ali do sono. Então, o que é que a gente tem? Um horário antecipado ali em torno de 1h30, 2 horas. Antes de dormir, antes de deitar, no caso. Já desacelera. Sabe quando o avião está chegando? Senhores passageiros, já vem freando muito antes de chegar no aeroporto. Puxa, mas 1h30 é um bocado, hein? Mas a ideia é importante. Você vai desacelerando. Não é que você vai ficar ali estático. É entender que a luta do dia já foi feita. Tem gente que lê, por exemplo, o tempo todo para ir dormir, mas aí acabou de ler, vai dormir, também não funciona, né? Não, aí, o que a gente tem? Na leitura, é muito comum, foi interessante essa pergunta, só tem pessoas que dizem assim, poxa, eu estava bem. Até pessoas assim, religiosas, peguei a Bíblia para ler e deu sono. Peguei o livro do concurso para ler e deu sono. Só basta... Por quê? Os nossos olhos têm micromúsculos. Quando a gente está lendo, ele faz vibrações, chamados movimentos sacádicos. E esses movimentos sacádicos, ele é altamente exaustivo. Então, gera exaustão muscular. E deriva daí também a ideia de que para algumas pessoas, não são para todas, a gente pode iniciar o sono. Entendendo que o papel, né, a celulose, ela absorve parte da luminosidade. Então a luminosidade baixa no papel é absorvida, parte e volta. Diferente da tela de laser, que é só saída de luz.
Então não há uma Entendi. agressão à retina como é a da... Minha mãe, ela quando ela queria dormir, ela sempre lia, minha mãe, né? Isso. Então eu já sei, eu já estou me vendo como vocês em casa aí. Então, se eu já sei que eu vou dormir, a tal da televisão que está no meu quarto lá, né? Então eu já tenho que estar me preparando, tá tudo desligado, celular, não ficar vendo o WhatsApp, Não tem o mínimo é se sentido. preparar realmente, não O é? que eu costumo dizer, Girlene, assim, o sono, entenda o sono como uma viagem. Tudo É que é verdade, importante nas nossas vidas É, precisa de um preparo prévio. é, Tudo que foi importante, vamos pensar que uma coisa importante, a pessoa vai fazer uma cirurgia, é. é importante, Isso, tem um preparo prévio. é, A pessoa vai fazer uma viagem, é importante, tem um preparo prévio, né? O isso. passaporte, É. tal, você já chega 2 horas antes no aeroporto ou 3. Tudo que é importante, a gente tem um preparo prévio. Coisas desimportantes a gente faz de qualquer forma. É verdade. Digamos que assim, né? Sem tanto esmero, sem tanto cuidado. Coisas extremamente importantes, a gente exige um preparo prévio. Okay. O sono nessa viagem importante, que ele precisa de um preparo prévio. Ok. Não entendi. é assim, estou aqui, vou dormir. Não. Existe estou aqui, vou para outro país. Não, você tem que ter um protocolo para poder entrar nessa outra nação. É porque tem gente que deita, vira o lado e dorme e ainda ronca. Mas a gente vai chegar na parte essas pessoas não têm insônia. não tem insônia. É a pessoa que sai correndo sobre as escadas, mas ela não tem problema com o joelho. É verdade. É aquela história. Então, assim, quando a gente entende que a insônia ela é uma doença por si só, com um CID próprio, que é o G47. É o que isso aí? É o CID da insônia. Ah, o CID é uma doença. É uma doença, que tem um catálogo. Classificação isso. Internacional dos distúrbios. Inclusive, né? Eu fui na doutora, ela passou para fazer os exames, fica lá, dormir lá no a lugar. polissonografia. Eu não tive tempo de fazer, mas vou ter que fazer, viu? Então, isso assim, é importante, né? A insônia, ela é também sintoma de outras doenças. Sim. Porque existem outras doenças que têm como sintoma insônia. Mas ela, por si só, é uma doença por si mesma, com seu próprio CID, o G47. Ok. Então, o CID é a classificação internacional das doenças. Então, se algo que tem um CID, não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, de menor importância. Então, concluindo, te devolvendo, o sono ele precisa desse preparo prévio. Certo. Que é o preparo prévio que sempre teve, naturalmente. Ou seja, atualmente toma-se como um absurdo aquilo que é o óbvio. Por exemplo, é verdade. Não é natural. O que não é natural? É a pessoa ficar estimulando com feixe de luz a retina. O nosso cérebro, que é quem produz o nosso sono, vai fazer uma única pergunta: tem luz ou não tem luz? Sim. Se tem luz é dia, porque tem sol. Se tem luz é sol, não então, vai dormir. Nem pensar em dormir com uma luz aqui como está no estúdio, forma né? nenhuma. Se não tem luz, significa que o sol já se pôs, então é noite, você não te dorme. Entendi. E para você que falou da questão do medo, uma leve luzinha, digamos assim, um leve... Para alguma você, coisa específica? A gente vai trabalhar com a ideia de redução do dano. Tá. Se o escuro vai trazer uma fobia, um pânico, a ideia é que bote uma luz de leve, não que seja o ideal. A gente está trabalhando com redução de danos. Ok, aquela ideia para que a pessoa não se sinta... Às vezes a pessoa tem um pouco de um som de fundo. Pode botar uma musiquinha para relaxar. Tanto que essa música seja relaxante, não seja aquela música que vai remeter a lembranças outras, né? Então, aquela ideia, ou seja, o que a gente vai entender muito de personalidade, muito individual. Sim. Mas o protocolo é que se tire todo e qualquer estímulo. Tá bom. Agora, assim, às vezes o silêncio para alguns é muito angustiante. Exatamente. Então, você bota um som, você bota um aroma. Okay. E tem gente que bota o tapa-olho, né? Alguns colocam o tapa-olho e é ótimo, outros têm aquela sensação, não tem uma coisa fechando meus olhos, ou seja, nada de sério, né? Mas a ideia de que naturalmente aconteça aquilo que sempre aconteceu natural desde que a espécie humana está em planeta Terra. E é o que nos chama a atenção, é porque é o que é natural desde que o planeta Terra, o humano está. Então, o moço, como o que é que eu faço, né? Mesmo. Porque virou um problema, né? O que é que a gente vai entender? O que é que está nesse ambiente, na minha vida, que antes não existia? Isso. A gente foi olhar 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, o que é que passou a ter? Que é aquilo que meu organismo produzia natural, que o meu sono passou a não produzir. São as telas, é muita estimulação química, é cafeína o tempo todo, é um frisson, é uma agitação. Rapaz, você foi falar no meu café, danou-se. E agora, Fábio Júnior? Evitar o café, né? Antes de dormir. Não é necessariamente evitar o café antes de dormir. Café é igual antissono. É mesmo. E eu sou fã de café. Vai ficar Você percebeu, né? Eu comi aqui o nosso bolinho aqui, gente. Com café. Vai ficar sem sono. Então eu vou ter que largar um pouco isso aí, hein? Largar totalmente. Totalmente. E de dia posso? Largar totalmente. Ai, meu Deus do céu. Agora, Fábio Júnior, o que é que eu faço? Sabe o diabético, quando vai até o médico e faz o exame, diz assim, ó, você tá com diabetes. Eu tô com diabetes, tá com diabetes. Ó, você não pode comer isso. E você fala um pouquinho, pode um pouquinho. Aí, a lista toda aí, o que a pessoa diz? Então, eu não posso comer nada, né? Aí, o que o diabetes acabou de receber, o diagnóstico de diabetes, o que ele pergunta? Eu não pode nem um docinho? Qual é a parte do diabetes que você não entendeu? Entende? Então, ou seja,
Porque aí, vamos pegar cientificamente, Gilene. A cafeína, o café é a cafeína, né? A cafeína, a molécula da cafeína, ela é uma impostora, entre aspas. Ela mimetiza, ela simula a molécula da adenosina. Anderson, o que é essa adenosina, né? Você só fala nomes difíceis. É porque o que eu busco? Tudo que a gente ignora tende a trabalhar contra a gente. Quando eu vou explicando, as pessoas vão entendendo como é que a cabeça delas funciona e dizem, é isso que está faltando. Porque as pessoas dizem muito assim, já tentei de tudo e não resolve. Não, você não tentou de tudo, você tentou muitas coisas. Então, o que é a adenosina? Fruto do nosso próprio metabolismo. A gente pega o ATP, que é a adenosina trifosfata, a gente vai lembrar das aulinhas de biologia. Ele tá falando do café, viu, gente? E aí, no nosso movimento, no andar, no caminhar, esse ATP ele é quebrado, gera o fósforo, que é a nossa energia para a gente estar vivo. E o que sobrou do tri é o Di, é a adenosina. Esse marcador é o que vai constituir o chamado impulso do sono, que uma área no nosso cérebro de 50 a 70 mil neurônios, chamado núcleo supraquiasmático, tudo nome difícil. E isso vai detectar na nossa corrente sanguínea e vai gerar pra gente créditos de sono. A maior ou menor concentração de adenosina. O que é a cafeína? É a molécula que se disfarça e engana o nosso cérebro, dizendo, eu sou adenosina. Ela é impostora. É a estelionatária. E aí, ou seja, quando a gente vai pegar, ela ocupa os receptores da adenosina no nosso cérebro. Engana, vamos dizer assim. Engana, ocupa os receptores, senta na cadeira da adenosina. E o nosso cérebro diz, não, já tem uma adenosina suficiente. E a pessoa diz, poxa, eu entrei no quarto para dormir e o sono não veio. Ou então a pessoa diz, eu estava com sono quando fui pro quarto, acabei não tendo. Então, por isso que, aí concluindo, a cafeína tem que ser suspensa. Esse organismo, esses receptores de adenosina tem que estar sensível à adenosina. E a cafeína, ela mimetiza, ela simula, ela mascara, ela engana. E você toma café? Você toma café? Tomo café, porque eu não tenho insônia. Mas você só toma... mas você não tem insônia. Não tenho insônia. Pela manhã você toma café também? Café pela manhã. Você é da nossa geração, né? Tomo café pela manhã, mas não tenho insônia. O chá é a mesma questão ou não? É o contrário? O chá é ótimo, o chá é uma maravilha, mas o chá não pode ser tomado para a insônia. O chá é uma maravilha, o chá é ótimo, é uma coisa fitoterápica. Então já tira essa questão, esse mito que chá é bom para dormir e tal. Não, assim, tem alguns chás que tipo, a gente é da cultura da floresta, antiga, né? A gente conhece a então, assim, chá de camomila, chá de cidreira, é uma maravilha, mas não é o chá para dormir. Da mesma forma que não é o chá para uma dor de estômago. Eu estou com dor de estômago, estou tomando chá. Estou com dor na coluna, vou tomar o chá. Não é o que vai resolver. O que é que eu digo? Essa dor no estômago, será que você está tomando um chá e está passando? Será que esse chá não está servindo como uma forma de esconder uma gastrite que pode evoluir para uma úlcera, que pode virar um câncer estomacal? Ou esofagite, alguma coisa. Entende? Será que essa dor que você está sentindo aí nas articulações, você está tomando chá, não está escondendo uma artrite, uma artrose? É verdade. Uma osteoporose? Então, assim também é com o sono. Então, seja, claro que tem alguns chás que tem um efeito relaxante, calmante, tem lá o efeito da passiflora, que dá aquela acalmada, e a pessoa... Tem alguns assim que você pode indicar ou não? Não, assim, ou seja, a primeira linha de tratamento para insônia não é nada disso, é comportamental. Porque, assim, a insônia ela tem um G47, é uma doença grave que pode levar a pessoa a ter uma predisposição, inclusive de Alzheimer, como eu disse anteriormente. Diz que aumenta também o açúcar, faz tudo, né? A Sociedade de Hepatologia já emitiu alerta, dizendo que tem muita atenção com o chá sobre 2 aspectos específicos. Então, repetindo, o chá é ótimo, é maravilha, uma xícara, 2, aquela com uso normal. Não é um substitutivo do tratamento científico oficial. E algumas pessoas param de tomar água e passam a tomar chá. É verdade. Faz aquelas garrafas enormes. Lembrando que a gente tem o risco de toxicidade do fígado. Sim. E dependendo de como foi esse chá, ele tem uma alta concentração de sais, aumentando as chances de cálculo renal. Olha quanta coisa. Tudo isso, Gilene, é chamada conduta autolesiva. O que é conduta autolesiva? É tudo que a pessoa faz para tentar resolver o problema. Que piora. Isso acaba agredindo, piorando o problema. Gostei do nome. Conduta autolesiva. Eu estou escrevendo sobre isso. Que bom. Eu já cataloguei mais de 60 tipos de condutas autolesivas e as pessoas que fazem tratamento comigo, as primeiras coisas que a gente faz é eliminar essas condutas autolesivas, porque a coisa que as pessoas acham que não tem nenhum efeito, tem efeito total na perturbação do sono. E eu sempre digo, ninguém tropeça numa montanha, né? A pessoa tropeça numa pequena pedra. Então são as condutas autolesivas que fazem com que ela não durma. Gente, que maravilha, que assunto espetacular, viu? Olha, o pessoal aqui tá fazendo tanta pergunta. Calma que eu vou chegar lá e tem tantas coisas para eu falar ainda. Vou falar ainda sobre o ronco,
Por isso que a Muita cafeína, gente me perguntou sobre sim, isso, a questão de beber água também antes de dormir, sim, não sim, é? sim. Enfim, vamos A chegar questão lá. da cafeína ficou clara, né? Poxa, ficou, mas fiquei triste. Mas a questão, você prefere ficar triste dormindo Não, ou eu alegre Eu acordada? prefiro acordar alegre. Então pronto, então tá resolvido, não se toca mais nesse assunto. Pronto, stop. Olha só, vamos lá. Um beijo para todos vocês mais uma vez. Aproveitem para curtir, comentar, compartilhar, viu, gente? Que tema maravilhoso, né? E, inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês, né? A partir do próximo programa, né? Nós vamos falar de bem-estar. Nós vamos agora passar do tema aberto para Viva com Bem-Estar. Então, eu vou falar só coisas boas para o pessoal. Olha que maravilha, né? É que a gente E você precisa. vai voltar, né? Ah, estou aqui à disposição. Ah, eu já sei que vão fazer um monte de pergunta para mim nos Ótimo. bastidores. Eles fazem assim, uns ficam com vergonha de falar aqui Ah, e ficam mandando o chat para mim, entendeu? E sim, assim vai. sim. Olha lá, vamos lá para as perguntinhas? Boa noite, Tereza, João Ricardo, Cida, Maria Cristina, que é Cris, Del, todos vocês mais uma vez, muito obrigado, viu? Cida, Ana Iris, Patrícia Nascimento, Joel Gesteira, se eu não me engano, Dilson, olha aí, hein? Sabrina Ribeiro, enfim, agora vamos para as perguntinhas, hein? Vamos lá? Outras perguntinhas? Tereza, como combater a insônia sem tomar remédio? Ele acabou de falar sobre isso, mas quer citar mais alguma coisa? O que a gente tem? Eu acho que ela deve tomar remédio, né? Isso, o que a gente tem? Existe, de fato, algumas patologias, psicopatologias, que de fato exigem o uso de medicação. Tá. Aí, aquela ideia aí tem que saber qual o caso, né? Isso, aí aquela ideia, a gente vai pensar na ideia das comorbidades. Sim. Ou seja, para a gente não entender cada coisa no seu cada qual. Ou seja, existem algumas psicopatologias que geram insônia, onde essas psicopatologias é necessário ter intervenção medicamentosa para ter a contenção, né, daquela psicopatologia, para poder até a pessoa ter uma aderência no tratamento. E é com clínico, psiquiatra, que a pessoa tem medicamento que ir... é médico-psiquiatra. Tá. Então tem que ir no psiquiatra. Isso, tá. Que é o profissional certo. Preparado para poder prescrever psicofármacos. E tem remédios também que vai ter esses efeitos. Tem. Né? Tem muito também como, assim, o ideal é que seja um médico psiquiatra, que é o profissional que entende ali da química cerebral. Isso. Só que a gente tem Sim. diversas prescrições feitas de forma indevida, porque a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. É muito comum você dar um sintoma e sair com 3 receitas. É mesmo. Não, então, se for no médico, provavelmente ele vai, né? Porque a gente tem a cultura medicamentosa de que eu vou resolver botar algo no meu organismo, e ao colocar algo no meu organismo, eu vou ajustá-lo. Nem sempre essa premissa é verdadeira. Sim. Muitas coisas que nós sofremos não é questão de colocar algo no organismo, é de ajustar aquilo que se tem. Eu faço uma comparação como a gente está montando um quebra-cabeça. Se a gente coloca novas peças nesse quebra-cabeça, a tendência é que a gente nunca monte esse quebra-cabeça. O quebra-cabeça é montado quando a gente ajusta as peças que já tem. Então, assim, a gente vai fazer um exame. Quando a gente vai entender que a insônia, uma vez contida, vamos supor, uma pessoa que tem transtorno do pânico. Tá. Ela tem intervenção medicamentosa. Sim. Ela tratou do pânico, equilibrou a química cerebral. Pronto, quando ela equilibrou a química cerebral para o pânico, aquela insônia, ela adquire uma série de comportamentos. A gente vai tratar os comportamentos, ela vai ter um pânico contido, sem insônia. Esse comportamento também que você está falando, me lembrei também de uma pessoa que me perguntou. Começa a dormir em um lado, vai para o outro, volta para o outro lado, e fica aquela inquietação a noite toda. Sim. Isso também já é um distúrbio também, né? Aí a ideia é que quando a pessoa não atinge um sono profundo, ela não entra na atonia muscular, que a gente fica parado. O ideal seria isso. É isso. Ou seja, existe inquietude, existe a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, faz com que a pessoa acorde, desperte. Então, assim, o tratamento medicamentoso, como ela estava comentando, né? Só que a gente tem uma outra cultura nossa, popular, que é a ideia da automedicação. Todo mundo tem um tio, um pai, um irmão, tem uma caixa de medicamento que não usou toda. Então, eu tomei, foi bom para mim, tome também. Então, a gente tem a automedicação. E a gente tem também uma cultura que às vezes vai até no profissional de saúde que não prescreve nada porque entendeu que não é o caso de prescrição. E sai com a impressão de, não gostei dessa consulta porque não passou remédio nenhum. Não passou nada, é verdade. Então tem essa cultura popular que a gente quer porque quer a pílula mágica. Então, costumo dizer que pílula mágica não existe, poção mágica não existe. Então a gente tem e tem um lobby da indústria farmacêutica na ideia do medicamento. Então assim, o medicamento ele é bom, ele é ótimo quando ele é bem prescrito para patologia específica. Ele não é
nada bom quando ele não é prescrito, quando ele está de forma inadequada. Então, no caso específico aí da Tereza, cabe avaliar o que justifica, a pergunta que eu sempre faço, qual é o psicodiagnóstico que justifica esse medicamento? Porque ela está tomando remédio, pelo jeito. É como combater a insônia sem tomar o remédio. Isso, ou seja, qual o psicodiagnóstico que justifica esse medicamento? Tal psicodiagnóstico. Foi feito um psicodiagnóstico de fato? Há quanto tempo foi feito? Será que no momento de refazer? É muito comum as pessoas chegam, Girlene, dizem, não, eu já estou tomando medicamento há 10 anos, há 15 anos. Eu digo, não. Nunca tirou. Ou seja, assim... Aí, como a gente começou nossa entrevista aqui, que foi o quê? A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, deve ser comportamental, por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Então, quando a pessoa diz que eu já tentei de tudo, eu digo, você tentou e não tentou, então não tentou de tudo, né? Ou seja, pelo que eu estou entendendo aí, o ideal, por exemplo, é procurar um Anderson, que é você, para ver a questão comportamental, para depois se ver se vai procurar o psiquiatra, para ver se vai ter a necessidade do remédio. Esse seria o ideal, gente. Não é isso? Sim, ideal. E a grande tendência é que se a pessoa for pelo o modelo que a gente tem como referência, vai sair com alguma receita. Vai sair, com certeza. Você atende aqui em Salvador mesmo, você me disse, né? Online, E online, olha só. Para o mundo inteiro. Que maravilha, gente. Inclusive, ele já colocou aqui também o Instagram seu, né? andersonpereira.neuro. Já segue, por favor, o Anderson. E lá vai ter seu telefone de contato, tudo direitinho, que aí faz a primeira consulta com você. Essa primeira consulta leva quanto tempo, mais ou menos? O que acontece? A gente tem o que chama do kit de emergência, né? Que é um pacote de intervenção, onde a pessoa tem acesso a uma plataforma, onde ela já entende todo o protocolo que ela pode fazer em tempo real, imediatamente, de como prevenir aquilo. É feita uma anamnese completa, onde a gente vai fazer um raio-x. Então, assim, quando a teleconsulta, ela vem depois, quando a gente já tem todo o estudo ali, porque a gente não trabalha no chute, nem trabalha com raio-x completo e absoluto. Quando a pessoa vem para a teleconsulta, ela já vem com a anamnese detalhada, com exames ela já veio com a ideia das condutas autolesivas todas sanadas. Então ali a gente vai ver um encaminhamento para um médico clínico para fazer se tem alguma coisa hormonal, e vai buscar as outras áreas de saúde. Às vezes a pessoa diz assim, não, já rodei em todas as áreas de saúde e não resolvi. E aí quando vai ver, existe ali uma questão nutricional, existem diversas questões que se tem. Só que quando ela não tem um olhar completo, digamos ali, holístico do processo, cada um trata só de uma parte do negócio e não se resolve. Tem uma analogia, você me fez lembrar uma coisa, é o seguinte, tinha 7 sábios e cegos. Sábios e cegos. Apalpando um elefante. E aí um segurou na presa do elefante. Disse assim, o elefante é algo pontudo e frio. O outro estava segurando a barriga do elefante. Disse, não, o elefante, eu discordo de você, o elefante é algo volumoso, e o outro estava na cauda do elefante. Não, o elefante, vocês dois estão errados, é algo molinho, inclusive tem uns pelos aqui. O que acontece? Estava cada um ali, apesar de serem sábios, só vendo parte do elefante. E quem estava de fora nunca viu o todo. Então, o olhar do de fora, meu olhar é a seguinte pergunta, Girlene, o que é que está acontecendo, que está interferindo nesse cérebro que está impedindo de fazer a ciclagem sono-vigília? Seja fazer um exame clínico com um médico geral, seja ir buscar a parte do endócrino, a parte hormonal, seja a parte nutricional, seja entender quais são os elementos que estão interferindo nessa parte cerebral. Eu, como neuropsicólogo, a pergunta que eu respondo é, o que é que está acontecendo que esse cérebro não está ciclando naturalmente? Quais são os outros profissionais que precisam entrar nessa operação para poder trazer todo o seu conhecimento, para poder alicerçar? Às vezes a pessoa está com uma questão que precisa ir no otorrino, a questão do ronco em si. Verdade. Que a gente vai chegar até nessa parte da reposição hormonal. A gente vai, essa parte do ronco é polêmica, e me fizeram várias perguntas. Eu não posso esquecer que tem pessoas que, como você disse, que tem 3 tipos de sono, se eu não me engano. Tem gente que dorme 5 horas e fica feliz. Tem gente que dorme 7, e, enfim, tem gente que dorme 9 e assim por diante. É isso mesmo? Confere? Tem o pequeno dormidor. Esse pequeno só me diz a quantidade 4 horas, 4 horas e meia. E é normal no caso, né? Olha que interessante. Tem pessoas que comem um pouquinho, eu já estou satisfeito. Verdade. Só isso, interessante. Agora, no caso, pessoas que, por exemplo, eu tenho um aluno que, se ele não dá o cochilinho dele depois do almoço, ele não chega bem. Ele diz que tem que dar o cochilinho. É saudável isso aí? Para quem não tem insônia, eu digo, tá ótimo. Tá certo. Para quem tem insônia, não se dorme hora nenhuma. Ok. Porque existe uma dinâmica psíquica nossa
chamada impulso do sono. Sim. Então, ou seja, a pessoa tem uma deficiência na produção do impulso do sono. Ok. E se ela dormiu durante o dia, ela gastou pouco aquilo que tem ainda pouco. É verdade. A comparação que eu faço é aquela pessoa que acorda de manhã, toma um café, né, a primeira refeição, digamos que assim, e passa 9 da manhã beliscando, 10 da manhã comendo alguma coisinha. Quando der 12 horas, qual a grande tendência é que essa pessoa não tem um apetite para almoçar. Lógico. Então, é o equivalente a uma comparação, né, uma analogia. Se a pessoa já tem uma deficiência do impulso do sono e ela dormiu durante o dia, e é natural que quem sofre com insônia vem essa sonolência diurna. Pois é, exatamente. Mas é justamente daí que é a chamada areia movediça, né? Quanto mais a pessoa se move, mais afunda, aí já não é legal, assim. no caso. Então né? não se dorme. Para quem tem insônia, não se dorme hora nenhuma do dia. Certo, entendi. Porque a gente precisa conciliar, sincronizar esse cérebro entre relógio social e relógio biológico. Então trocar o dia pela noite nem pensar, né? De forma nenhuma. Ou seja, socialmente, que horas são? 3 da tarde. Sim. Esse cérebro tem que estar ciclando 3 da tarde. Porque uma das coisas da insônia é que socialmente é 10 da noite e o cérebro está entendendo que ainda é 1 da tarde. E quando viaja para o exterior? Aí é chamado jet lag social. Nossa, como é o nome? Jet lag social. É muito comum ter esse jet lag, essa diferença de fuso horário. Como é que se adapta a isso? Aí tem diversas medidas que se aplicam. Uma delas, né, é começar a regular a parte de alimentação. Então leva-se alguns 2, 3 dias, se regula ali a parte Mas aí consegue se adaptar. Se adapta. Tá bom. Nesses únicos casos, nesse caso tem mais outro que é transtorno do sono REM, e nesse caso de jet lag social, onde é cientificamente recomendado o uso da melatonina, tão somente. Tá. Tão somente. Sim. Qualquer outra possibilidade não tem aparato científico, embora seja bastante prescrita, seja vendida como suplemento alimentar. Melatonina não é nem suplemento nem alimentar, é um neurohormônio. Então toda vez que você está tomando uma cápsula de melatonina, você está fazendo uma reposição hormonal de um hormônio que talvez você não precise. Você está inibindo sua produção endógena, uma série de prejuízos que se tem. É aquela lei da compensação que termina prejudicando. Né? É a busca da pílula mágica. É verdade. Existe. Inclusive, ainda não existe. Saiu um estudo recentemente mostrando um impacto na saúde cardíaca de pessoas que utilizam melatonina. É mesmo? Porque é um hormônio, um neurohormônio produzido pela nossa hipófise. O raciocínio que eu sempre faço assim, Gilene, vamos supor, eu não sou hipertenso, você é hipertensa? Sim, não, ainda não. Pronto, e nem vai ser, né? Quer dizer, ainda eu não sei, vou tomar aquele desculpa falar isso, a minha é muito assim, é emocional, tipo assim, eu me chateio. Mas você tem um diagnóstico de hipertensão? Aí, não, ainda Pronto. não. Agora, o que vai acontecer se a gente decidir tomar remédio de hipertensão? Pois provavelmente vai mexer no meu organismo todo, né? Se a pessoa não tem diabetes, a pessoa vai se aplicar insulina. Isso mesmo. Então, se a pessoa não tem uma deficiência de melatonina, para que ela está tomando um neurohormônio? Verdade. Agora, você tem profissionais de saúde que prescrevem. Possa ser que amanhã ou agora mesmo saia um estudo científico que revolucione tudo. Mas até então, não tem nenhum aparato científico a prescrição. Porque de repente pode mudar de um dia para o outro. A ideia é que o nosso próprio organismo produza, seja estimulado para produzir aquilo pela qual ele foi feito, né? Muito bom. Gente, que papo maravilhoso, viu, Anderson? Meu Deus do céu. Eu vou para as perguntinhas aqui para a gente dar uma corridinha, hein? Tem muita coisa aí, hein? Boa noite, Gi. Boa noite, Anderson. Alô, Dé. Boa noite a todos vocês, né? A Cris colocou aqui, essa noite vou dormir bem. Que bom, maravilha. Sucesso. Tomara que seja verdade, porque tem apresentação amanhã, viu? Vamos lá, Del perguntou, como a insônia afeta a saúde física e mental? Você já falou muito sobre isso aí, né? Total. Existe parte, inclusive, que a gente tem do recondicionamento das fibras musculares, tendões, articulações, de retirada de radicais livres, de toda a toxina que é produzida no dia, durante o dia. Então, estar acordado, ele é catabólico, ou seja, ele destrói tecido, ele cansa tecido, ele desgasta a cartilagem, tendões, músculos, vias, vasos, artérias. Dormir é anabólico, ele reconstrói vias, vasos, artérias, consolida a memória. E dormir é vida, né? Então, eu sempre digo, não existe saúde sem saúde do sono. Sim. Então, assim, os prejuízos são dos mais diversos. E a gente, inclusive, não ter a nossa próprio vigor cognitivo e deficiência em atenção, memória, lembrança, foco. O sono é um regulador do humor. Então, são dos mais prejuízos. Aliás, eu fico assim, morrendo de dó das enfermeiras, dos médicos, enfim, que tem que trocar o dia pela noite, né, gente? Exatamente.
como é que adapta isso, se acostuma, não é? Deve ser muito prejudicial, né? Prejudicial demais, a conta sempre vem. Então, assim, respondendo diretamente a ela, assim, Delci Almeida, os prejuízos é como, eu faço uma comparação, que é como se a gente prendesse a respiração de alguém, retirasse o oxigênio de alguém, o que é que vai acontecer? Exatamente. Então, o sono é se oxigenasse e renovasse. Okay. Uma pessoa que não atinge os níveis profundos do sono, ela está prejudicando, agredindo completamente o organismo. Não existe saúde sem saúde do sono. Aliás, quando a pessoa não dorme, a gente sente logo, né? Chega no outro dia, a gente vê a pessoa lenta, sem raciocínio, triste, assim, desanimada. Uma noite perdida não se recupera. Não se recupera, não é verdade? Muitos falam isso. Ela continua falando o seguinte: quais são as melhores estratégias para lidar com a insônia crônica? Aí a insônia crônica, a gente está falando de um transtorno de uma saúde, né? É fazer o tratamento adequado. Ou seja, procurar o especialista, depois procurar um psiquiatra, caso seja necessário. O que eu sempre digo, e assim por diante. Assim, eu sou aquela conhecido como assim... O doutor sono. Não, o antidica. É porque a dica só vai nos levar o atalho, o caminho mais longo. É verdade. Porque a dica quem não quer resolver o problema quer a dica. A dica é tipo um milagre. Vamos fazer ele que vai fazer o milagre. Quem não quer resolver o problema quer a dica. É verdade. Que é a solução fácil, que é o atalho. O atalho é o caminho mais longo. É mesmo. Certo? Você falou bem. O atalho é o caminho mais longo. Certíssimo. Quem não quer estudar diz o quê? Bota um resumo. Faz uma diquinha aí, dê uma diquinha aí. Você tem que entender, ou seja, aquela ideia, né? Qual a importância que eu dou para a minha saúde? Não, eu quero o tratamento adequado. Eu vou dar à minha saúde a mesma importância que eu dou para o meu celular. Isso, perfeito. Eu vou dar à minha saúde a mesma importância que eu dou para o meu carro. Exatamente. Eu vou dar para o meu saúde a mesma importância que eu dou para tantas outras coisas. E quando se trata de mim, eu quero algo... Entende aquela ideia? Ou seja... Parece que não está valorizando a si mesmo, né? Pois é. Então, assim, a gente tem no nosso Brasil cerca de 70 a 75 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. É mesmo, Anderson? É um estado de calamidade pública. E me admira isso não ser uma política do Ministério da Saúde, de uma questão de saúde pública. Sim. Isso gera acidentes no trânsito, isso gera improdutividade, o adoecimento mental de uma forma completa, uma série de predisposições genéticas que as pessoas tinham de adoecimento psíquico que foi desencadeado pela questão da insônia não tratada. Então, ou seja, então é algo muito sério para a gente tratar com dica, entende? Inclusive eu fico vendo os adolescentes que as escolas começam, não me engano, 7 da manhã, né? Porque a minha filha sai 6h30. 7 da manhã, ela fala: mãe, eles saem sem tomar café, sem tomar açúcar. Muitos ficam até assim, ó. Isso. Assim, ó, na cadeira, porque não aguenta. Sim. Não dormiu direito, não se alimentou. Como é que vai raciocinar para uma fórmula de matemática? Então, tem essa dinâmica, assim, que eu sou muito, assim, sério nas coisas que eu faço, ou seja, a gente quando a gente entende a seriedade disso, tudo que a gente menos quer é dica, porque a dica só vai nos levar a postergar, e o atalho é o caminho mais longo. Quando eu bebo água, a tendência é acordar mais vezes à noite. Claro. Isso é saudável ou não é saudável? É natural, porque os nossos rins, né, são 2, a cada 5 minutos filtra todo o nosso sangue. A cada 5 minutos. Então, ou seja, quando você bebeu aquela água, fez a parte de hidratação, né, ou seja, aquilo que for o excedente, ele vai transformar a amônia, que é altamente venenosa, em ureia, que é menos venenosa. Então, a amônia, que a gente produz amônia. A amônia no metabolismo vai virar a ureia, e aí a ureia é eliminada na urina. E aí, no caso, aí é acordar de novo. E a água é digamos assim, é o solvente que vai dissolver o soluto, né? Soluto solvente, que é as aulinhas de química. E a gente tem a urina um pouco mais clara, um pouco mais amarelinha. É importante que a urina esteja sempre clara. Clarinha. Então, assim, quando você bebeu água, fez essa parte. E aí, como a cada 5 minutos, né? Então, digamos, você bebeu água, 5. Pois é. Virou aquelas mlzinhas ali já. Mas então você aconselha que a gente beba antes de dormir? A ideia é se perceber, por exemplo, você perceber o seu momento, né? Ou seja, como que está, digamos, a minha hidratação. Sim. Então a ideia, teve até um caso de eu bebo muita água durante o dia. Então, assim, eu já tive uma boa hidratação, então eu preciso entender que eu vou diminuindo minha hidratação. A ideia e a proposta, né, que eu já entre no N1, já com a quantidade ideal, digamos assim, basal, de hidratação, que eu não esteja hiperidratada, até com um certo leve de uma desidratação. Eu costumo dizer que é preferível que você acorde para beber água do que acorde para ir ao banheiro, porque acaba a interrupção. Entendi.
captei. Porque o sono também, né, além de ser um momento que a gente não bebe água, é um jejum forçado. Que a pessoa não está se alimentando, né? Então é importante que a pessoa evite qualquer elemento distrator. Como eu sempre digo, quando a gente não tem insônia, está valendo muitas coisas. A gente tem, inclusive, hormônios no nosso corpo que ele inibe a sensação de bexiga cheia no sono. Sim. E tem a contração do esfíncter. Olha Mas quando a pessoa tem insônia, qualquer tensão já é suficiente para acordá-la. Então, assim, evita a questão da hiperidratação, porque senão fica toda hora eu acordo para ir até o banheiro. Tem medicamentos que são indutores. Sim. A diurese, né, que é o xixi, né, que é a urina, a diurese. Tem medicamentos que induzem. O chá é um diurético. Alguns chás são diuréticos. Então, seria a pessoa tomar chá e fica acordando. Então, a gente evita. Aí tem caso e caso, no caso. Por isso que a ideia, o tratamento, ele é específico, ele é personalizado, para a gente entender quais são os elementos ali distratores que estão fazendo com que esse cérebro, sempre que a gente está sempre tratando neuropsicologia, é o cérebro, né, tirando ele dessa ciclagem. O que está atrapalhando ele? O que está fazendo ele acordar? É um barulho, uma temperatura? Aí é uma pressão na bexiga, né, digamos que assim, para ir até o banheiro. Isso. Então, o que a gente pode retirar? Então, é uma coisa... Aí tem que ser estudado. É tão sofisticado como fazer um alfaiate, né? Fazer um vestido na sua medida ali, especificamente. Só funciona com você especificamente. Gente, que papo maravilhoso, hein? E falar a verdade, quando a gente dorme bem, é tão bom. É tão maravilhoso, né? Vamos lá para as perguntinhas. Estão mandando um abraço para você, agradecendo, Anderson, também. Maravilha. Eles estão gostando muito. Você falou só um detalhe, você falou, é tão bom... É algo extremamente satisfatóvel dormir. Tanto tem algumas pessoas no popular dizem assim, então só come e dorme. Isso mesmo. É a mesma satisfação e dormir também, né? São duas vezes de satisfação. É verdade. Então dormir é uma satisfação. Cida Fortes falou o seguinte, eu acordo todas as noites às 3 horas ou 3h30, deve ser da manhã, à noite, né? Demoro para dormir novamente, imagine. Deve ser um sofrimento. Aí, pelo relato dela, né, a insônia de manutenção. Então, se é 3 e pouco, aí dependendo do horário que ela tendeu a iniciar o sono, aí aquela ideia, né, já tá ficando um pouco já fluente em insônia, né? Quase de manhã já. Ela fez 2 ciclos, digamos que assim, 3 horas, 1h30, acordou ali no meio, então dá um entender, claro que precisaria avaliar com calma, uma insônia de manutenção. Tem dificuldade de manter um sono até às 5, 5h30, o momento ali que está amanhecendo o dia. Mas precisaria avaliar especificamente. Vamos lá. Botou aqui, Joel, show de entrevista. Que bom, Joel. Compartilhe, por favor. Vai ficar gravadinho aí, viu, gente? É muito importante vocês curtirem, comentarem, se inscreverem, tá bom? Toda quinta-feira tem assunto assim especial, viu? Sabrina, boa noite. Excelente profissional, olha só. Maravilha. Del, já vou pegar seu telefone, Anderson. Ótimo, muito bom. Vou ter que beber uma aguinha aqui, viu, gente? Pode no Instagram, andersonpereira.neuro, no Instagram, é a parte central que vai localizar. No Instagram tem o meu contato direto, tem o link para o YouTube, site, andersonpereira.neuro, onde você vai logo ver nos destaques, atendimento. Não beber água aí também. Então, o que a gente tem? A gente vai perceber ali a satisfação, né, quando a gente pensa, o bebê, né, se o bebê só come e dorme, né, tem a ideia, ou seja, o bebê ele tem ali 17 horas de sono, 15 horas de sono, e a gente pega, a criança ela dorme bastante porque ela está produzindo tecido, ajustando essa parte cerebral, esse corpinho tem que crescer, se desenvolver, e aí quando a gente vai fazer o contrário, digamos que assim, que é o idoso já tem um prejuízo do sono. Então, ou seja, porque o idoso já tem diversas situações, onde sistema cognitivo, preocupação, mudanças hormonais. Então, o idoso tem um sono mais comprometido, a criança tem um sono maior, amplo. Então, a necessidade de sono varia de fases da vida e de momentos da vida que a pessoa está. Então, estresse, tudo. O estresse traz o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, que é inibidor do sono. Mas, enfim, vamos seguir aí. Gente, está maravilhoso isso aqui. Aliás, dizem que a gente desaprende a respirar, né, a dormir, não é isso? A respiração, foi ótimo ter tocado nisso, me lembrou de outra coisa. Na nossa respiração, a gente tem o diafragma, né, que é a nossa musculatura. Existe o chamado nervo vago. O nervo vago, ele é uma inervação que se tem em todo o nosso organismo, que ele comunica por meio da frequência respiratória se eu estou num ambiente hostil ou não. Olha. Ou seja, se o ambiente é ameaçador ou não é ameaçador, a forma como nós respiramos. Então, o nosso diafragma, ele comunica, né, a nossa parte cerebral, como que está a nossa respiração, porque o nosso cérebro está o tempo todo captando pistas ambientais, se o ambiente é possivelmente ameaçador ou não. Então, se o ambiente for ameaçador,
eu preciso ficar atento, ligado ali, atento, para ver se a ameaça é menor que eu. Então, se a ameaça for menor que eu vou lutar contra essa ameaça. E se essa ameaça for maior que eu vou fugir dessa ameaça. Então, é chamado comportamento luta ou fuga. Essa ameaça não precisa ser necessariamente uma ameaça física. Sim. Isso nos nossos ancestrais era o leão, era as coisas que iam atrás do homem, ou seja, vamos pensar, tribos indígenas estão no mato ali, é a onça. Hoje em dia, quais são os leões? São os boletos para pagar, né? São as situações da vida, ou seja, aquelas ameaças. Será que eu vou conseguir dar conta disso? Os dias estão se passando e eu não vejo essa solução se resolver, só vejo as coisas piorando. Então, na nossa parte cerebral, isso é uma ameaça que atenta contra a nossa integridade. Então, a gente precisa arquitetar coisas de como eu vou resolver esse problema. E normalmente à noite, né? E luta ou fuga. Então, daí deriva os comportamentos ansiogênicos que fazem com que a gente entre em frequência de hiperalerta e não pode dormir. Porque se eu tô dormindo, eu não consigo saber se eu vou lutar ou fugir. É isso mesmo, perfeito. E tem vínculo total com a nossa respiração, que é uma das primeiras coisas que altera para a gente a nossa respiração. Então, a respiração é um sinalizador se eu durmo ou não durmo. E a gente perdeu a capacidade de entender o respirar, como que nós respiramos. Então, a gente desaprende, né? A gente vê que isso, dormir não é uma coisa assim que vai se resolver nem com a cápsula de melatonina, nem com a xícara de chá. É uma ciência muito complexa. Que interessante, viu, Anderson, isso que você está falando. Porque, por exemplo, eu mesmo sou muito criativa à noite. Meu cérebro já compus deitada. Tá vendo? Tipo assim, né? Tô deitada, meu cérebro pensa em milhões de coisas. E não é porque eu quero. Sim. Entendeu? Então, o que eu posso fazer para que o meu cérebro não funcione tanto à noite? O que acontece? Aí, de repente, tem um pouco também do histórico anterior. Você me falou que tem a vivência artística, né? Porque eu trabalho com isso, né? Eu dou aula de música, faço shows finais de semana. Aliás, gente, vou dar até uma diquinha, viu? Sim. Amanhã nós vamos cantar na Praça Miriam Fraga. Vocês estão convidados às 19 horas, viu? E à tarde no Museu Costa Pinto, mas já está esgotado. À noite na Praça Miriam Fraga, 19 horas. Vai lá curtir um pouquinho lá, um happy hour maravilhoso. Que maravilha. Então, à noite eu estou sempre acesa. Aquela ideia. Vamos agora uma conversa entre nós dois aqui. Ninguém está ouvindo a nossa conversa. Ninguém está ouvindo. Aí você, de repente, falou a questão do show, né? Os shows, ao longo dos seus anos todos de vivência artística, acontecia mais pela manhã ou pela noite? Pela noite. Então, o que é que esse cérebro aprendeu? Que à noite ele tem que estar sempre... E o que é que está acontecendo agora? É exatamente isso. Então, aí a gente toca num conceito que é matriz nos meus atendimentos, que é o quê? O nosso cérebro, ele é um órgão neuroadaptativo. Ele se adapta aos estímulos que a gente dá. Sim, sim. Entendi. Daí você tem o esquimó, que ele está lá no meio do gelo, ele está vivendo de forma saudável no gelo. Você tem os povos que vivem no deserto, que é o contrário, estão vivendo bem. Você tem os povos da floresta, né, que estão no meio da floresta, estão vivendo, ou seja, o cérebro é adaptativo. Olha, interessante. Então, ao longo dos anos, você foi criando caminhos neurais, sinapses, um neurônio se conectando com o outro ali, as redes neurais, os caminhos neurais, chamada arquitetura cerebral, onde no momento da noite era um momento onde havia uma fluência da criatividade. Então, isso foi um aprendizado ao longo dos anos. E é como ele pensasse assim, eu não sei se a palavra é essa, ela quer fazer tudo à noite mesmo. É agora. É agora. Porque esse estímulo foi dado... eu comecei com 11 anos de idade, com 14 anos eu já dava aula. Então, imagine muito, eu tenho 56, vou fazer 56, né? Então a gente está falando de mais de 4 décadas que esse cérebro aprendeu que neste horário é o momento onde eu vou dar fluência cognitiva. Pois é. Surge do nada, sem pressa, eu tô aqui querendo dormir, aí daqui a pouco me vem coisas assim. Os insights. Então isso é um comportamento aprendido. Olha, isso eu posso te programar? Pode, mas aquela ideia vai perder a criatividade? Aí não, deixa eu compor, me deixa aqui, depois eu dou uma resolução. Que ótimo. Existe um aprendizado. Imagine, digamos que assim, os profissionais de saúde. Sim. Não, eu trabalho com plantão, então meu plantão pego 18 horas, só saio às 6 da manhã. Então, claro que tem uma compensação, alguma folga ou outra, mas aquela ideia, se eu parar isso, como é atividade profissional. Então, os profissionais de segurança pública têm que dar plantão, né, nas delegacias, fazer as rondas. Então, ou seja, a gente vai buscando vias de compensação. Diz assim, a cidade não para, a cidade não dorme, não dorme. Então, pessoas de Essa pessoa pode dormir à tarde, no caso, já que trabalhou a noite toda? Pode. O aeroporto, né, imagina? Então, alguém tem que ficar acordando, fazer as coisas funcionarem, né? Então, mas a compensação, ela deve existir, ela existe.
tem prejuízos, né? Mas geralmente o que é que acontece? Essas funções já foi bastante estudado, cria-se formas de compensatórias. Então, geralmente a pessoa passa uma noite dando plantão ou fazendo uma atividade laboral, e aí folga 2 dias, um dia inteiro, 2, 3. Tem algumas escalas assim, né? Que a pessoa trabalha uma noite e folga 2, 3. Isso. Então, é uma forma de compensar aquela agressão da privação do sono. Porque ficar a noite acordado é uma agressão cerebral. Então, assim, não é que a pessoa vai deixar de trabalhar, aquela ideia. Quando você faz show, imagina se você tivesse uma agenda de show de domingo a domingo. Exatamente, eu já fiz umas festas juninas em que eu não dormia, porque de uma cidade eu tinha que viajar para a próxima. Tipo assim, a gente tinha que dormir no carro, assim, mas é muito difícil. Um assunto interessante, por exemplo, no ambiente artístico, porque os artistas depois de um tempo começam a ter depressão, mal-estar, verdade. Porque ele começa a não dormir, sai de um show para outro, aquilo começa a afetar as faculdades cognitivas, o equilíbrio emocional. Então ficou famoso e começou a ficar um pouco transtornado. Isso tem relação com a questão da saúde mental, porque o sono ele é um regulador do humor e ele também dá o eixo, né? Ele sente, ele é uma espécie de uma alquimia cerebral, onde a gente consegue ali transpor, né? Ou seja, o chumbo, né? Que digamos que é o denso, no ouro, que é aquela coisa que brilha, que é luminosa, entre um metal que é volumoso e pesado e um metal que é valioso. Então, digamos que dormir é uma alquimia que a gente vai fazer para poder aurificar, né? Tornar esse cérebro brilhante. Onde a gente vê isso? No vigor cognitivo, na fala, na astúcia, na sagacidade, no raciocínio rápido. Pessoas que não dormem são mais lentas, são mais lentas no raciocínio. É verdade. Essa dinâmica toda. Gente, tá tão bom o papo. E olha que a gente ainda vai falar sobre... Não vou esquecer não, viu? Vocês estão falando aqui comigo. Vamos falar ainda sobre ronco, vamos falar sobre travesseiro, vamos falar sobre tantas polêmicas, colchão e assim por diante. Mas eu vou só, para não ficarem com ciúme aqui, mandar um recadinho aqui. Sabrina, Anderson, qual sua orientação, como treinar nosso cérebro e desenvolver uma rotina em relação a obter qualidade de sono? Boa pergunta. Ótimo. Então, assim, aquela ideia, eu disse que não dou dica, né? Mas eu vou dar dica. Eu vou quebrar o protocolo, Hoje ele vai. O que acontece? Como é a estreia do programa, tem o bolo aniversário, então eu queria uma exceção. Hoje está liberado. Se toda regra tem exceção, né? Eu queria exceção. O que a gente entende aí, Sabrina e nossos outros telespectadores? Girlene, um marcador fundamental para o dormir é algo que acontece muitas horas antes, que é o quê? O horário fixo para acordar. Todo dia acordar no mesmo horário? Todo dia acordar no mesmo horário? Estabelecer um horário fixo do acordar. E do dormir também? Do acordar. Porque o nosso cérebro vai entender. Se eu acordei, significa que eu movimentei já neurônio motor para movimentar, né? Pernas, braços. Já comecei a sincronizar, já comecei a planejar o que eu vou fazer. Quando eu começo a planejar, eu já comecei a ativar a córtex pré-frontal, ou seja, a ideia de eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer tal coisa. Ou seja, esse cérebro já entendeu que agora é o horário que eu acordei. Então, 12 horas à frente já fecha um outro ciclo, que é o momento de desacelerar. Então, vamos supor, 7 horas da manhã, 19 horas, esse cérebro já começa a desacelerar. Tá bom. Uma média. Interessante. Então, seria um marcador temporal 12 com 12, 24, ciclo circadiano. É a pessoa já se reprogramando mesmo, né? É aquela ideia, quando o horário de despertar, ele é um sinalizador de 12 horas depois, já começa a se fechar um ciclo. Interessante. Eu que acordo normalmente 6 horas. Então, quando dá 18 horas, alguém está dizendo, olha, vamos começar a preparar esse organismo aí, para poder, talvez, vir aí, a gente vai ter que diminuir. Já está dando horário, já estão chegando no aeroporto, né, para poder aterrissar. Então, tem esse marcador, não é o único, eu sei, mas é 2. Então, 12 com 12, 24. Ciclo circadiano. Circula um dia. Ciclo ultradiano. Ciclo infradiano. São várias ciclagens que você tem. Aí, você falou uma coisa interessante. Então, no caso, para a Sabrina, assim, marcar fixamente um horário para acordar. É um sinalizador, já é um primeiro passo, né? Da dica. Não ficar cada dia acordando em um dia. Quando o sono acabar, não. Acorda. Tá bom. Inclusive, tem até um dos protocolos que tem de intervenção, que é você colocar 1 hora, 1h30 antes do horário normal que você já acorda, para poder marcar. Eu tenho dificuldade de dormir 10 da manhã, mas você acorda que hora? Umas 6h30. Bote o despertador para 5h30. Mas 5h30 eu ainda estou com sono. Coloque e desperte a si mesmo e vai fazer alguma coisa. Aquela 1h30 que você suprimiu, é o que vai fazer a diferença da 1h30 que você não vai ficar se batendo na cama. Mas, de qualquer forma, ela tem que se levantar, mesmo ela com sono. Levantar, porque tem inclusive, um dos exames que se faz, tem uma métrica chamada que é TB.
IB, né, que é o T e o B, que é Sim. tempo em bed, tempo da cama. Ah, Diminuiu o tempo de cama. Cama para dormir. Se você acordou sim. e ficou ali um pouco... Eu gosto de ficar um pouquinho. Não fica. Não, para quem não... Aquela história, vamos voltar ao axioma base. Para quem não tem insônia, Certo. maravilha. Para quem tem insônia, sim. para quem não tem diabetes, pode comer. Para quem tem, nada de doce. Então, assim, o time in bed, né, que é o tempo de cama, abriu os olhos, levantou. Ok. Então, assim, poxa, eu quero diminuir um pouco essa inquietude que eu tô na hora de iniciar o sono. É que essa pessoa tem? Um dos comportamentos que eu sei é que ela não tem um horário fixo para acordar. Ela acorda quando o sono acaba. Então, um marcador ali fixo, esse cérebro vai jogar uma janela para 12 horas, faz uma média, e que é o horário que agora esse cérebro começa a poder modular. Então, 8 horas aí. Para não ficar assim, de repente não dormir a noite toda, quer acordar meio-dia, por exemplo, não é isso? Meia-noite. Entendi. Então, no caso, não fazer isso. Isso, é botar um horário fixo. O horário que nós nos levantamos, colocamos em movimento, neurônio motor, esse cérebro já registrou pistas ambientais de que 12 horas para frente já é um primeiro item de que é um horário que a gente já pode começar a desacelerar. Não é o único, não é o mais importante, mas é um ponto forte. Ok, entendi. Poderia iniciar por aí. Muito bom. A Terezinha falou como induzir no organismo a produzir melatonina. Primeiramente, ao longo do dia, se expor ao máximo à luz natural. Algo que geralmente, o que as pessoas fazem? Acordou, vão para o trabalho, né? E no trabalho é um ambiente fechado, com luz artificial, e essa luz artificial não é a mesma frequência da luz solar, ou seja, a gramatura é diferente, né? O feixe solar, a radiação solar é diferente. Ar-condicionado, então ar-condicionado está respirando um ar gelado, então se está frio, é noite. Sim. Só que se tem luz, é dia. E o organismo pergunta, é dia ou é noite? E como é que a gente então, faz? A gente está dando pistas ambientais, o tempo todo confuso. Então, assim, a exposição na luz natural é um outro marcador, sinalizador, além do tempo fixo de acordar, né? Porque o nosso organismo ele vai saber exatamente que horas são, dependendo do feixe de radiação que se tem. Entrar em contato com a luz natural, o marcador radiação. Existe na nossa retina, ela capta o feixe da luz e produz algo chamado melanopsina, que é uma substância que vai marcar que horário é mais ou menos. Olha, que interessante, né? O nosso cérebro está o tempo todo captando pistas ambientais e sincronizando. Só que aquilo que eu estou te dizendo, está num escritório fechado, respirando um ar gelado, se está frio, é noite. Exatamente. E se está com luz, é dia. É dia ou noite. E aí não acordou no horário fixo, é dia ou noite. E aí tomou café, a adenosina, aí tomou melatonina, e tomou chá. Ou seja, a gente vai o tempo todo bagunçando os nossos relógios e entendendo que cada célula do nosso corpo ele tem um relógio próprio, micro-relógios que precisam entrar em consenso. Então, quando esses relógios estão todos ajustados, entrou em pane. Se entrou em pane, ao tentar dormir, o sono não vem, porque está tudo desregulado, aquela bússola desmagnetizada. Está cada um apontando para uma direção do polo cardial. Às terças-feiras eu tenho que estar às 7 da manhã, esse Mães Filho, para fazer o coral. 7 da manhã, que é uma filosofia da empresa. Todo mundo cantar de manhã cedo para continuar feliz. Sim. Mas como é longe, eu tenho que acordar muito cedo. Só que eu termino não dormindo direito, eu fico tão preocupada em não perder o horário que eu termino não dormindo. Tem problema se uma vez na semana eu acordar um pouco mais cedo do costume? Sem problema mais, é chamada ansiedade antecipatória. Ou seja, ansiedade antecipatória. Ou seja, amanhã eu tenho uma prova do concurso, amanhã eu tenho uma prova do concurso, não, vai dormir, você se descansar. Eu tenho que dormir direito. Aí que a pessoa não dorme, porque assim, na antecipação de uma possível falta. E olha que eu boto um alarme, viu? Mas eu acho que o alarme não vai funcionar. Mas lembra que eu te comentei de luta ou fuga? É uma ameaça, né? O ambiente está hostil. Eu posso perder o horário. Então, na dúvida, eu não vou dormir. Entendi. Porque a única garantia de eu não perder o horário é você ficar acordado direto. Não que a gente planeje isso, né? Mas o nosso sistema de defesa, cognitivamente, ou seja, como é que nossos ancestrais se livravam de uma ameaça, é ficar atento. Ficar atento. Então, qual é a ameaça? É perder o horário, ou seja, porque qual o prejuízo vai me causar se eu perco o horário desse coral? Exatamente. Meu Deus, quando eu dormi, quando eu abri os olhos, é 7h30, 7 horas eu tenho que estar lá. O que eu vou dizer lá? Que eu dormi, que eu perdi o horário. É melhor eu ficar aqui para ver. Olha, toda terça-feira agora, viu, Caio? Eu vou lembrar dele agora. Não tem criança. Pronto. Criança diz assim, criança diz assim, tem até um caso na família que tinha uma criança que dizia assim, olha, eu quero ver titia. Aí eu durma e acorde. Quando você acordar, já está o horário de ver titia. Aí a criança ia na cama e...
Titia já tá aí? Mas você dormi completo, né? Eu dormi a noite toda, dormi 5 minutos, porque eu cumpri minha parte de ansiedade antecipatória, né? Oh, antecipar uma ameaça que perdeu o horário. Isso mesmo, perfeito. A Kátia falou, quanta informação importante, parabéns pela escolha do tema. Muito obrigada. Cida, fazer atividade física à noite pode influenciar no sono? Excelente pergunta, Cida, muito bom. Vejo aquela ideia, né? O paciente do livro nem sempre é o paciente da vida real. Verdade. Exercício físico, o by the book, né, no livro, na literatura, não faça exercício físico à noite, porque você vai estimular. Para algumas pessoas, o exercício físico à noite vai estimular. Sim. Geralmente a academia, muita luz, muito som alto, muito barulho, aqueles estímulos, a pessoa vai ficar mais acelerada. Diz no jargão, né, mais pilhada, né, mais acelerada, né? E aí vai dar aquele hiperestímulo. Para alguns, para outros, fazer atividade justamente na parte da noite é o que vai liberar adrenalina, endorfina. Aí ele toma banho, ele dá vontade de dormir. Aquela contração muscular, dá como se fosse um efeito de uma massagem. Que a pessoa diz, puxa, quando eu tomo meu banho, aí tem uma paciente que me falou assim, eu faço meu exercício, tomo meu banho, tem um efeito nocaute. Toma um banho, pronto, aí vai dormir. Vou até pegar esse conceito, o efeito nocaute, daí todo dormiu. Então, assim, tem um grupo de pessoas que o exercício à noite faz muito bem. E como é que eu sei? Fazendo. Tem coisas que a gente só vai fazer, eu sei o que é que funciona para um, não necessariamente funciona para outro. Claro que tem um manual, e aí tem um sentido, né, da literatura trazer a não recomendação, fazer exercício logo nas primeiras horas do dia. Sim. Mas é muito comum também pessoas que não têm um apetite logo para amanhã. Eu mesmo. Eu começo a ter apetite mesmo, tipo umas 9 para 10 horas. Então, assim, é muito pessoal, né? Então tem os matutinos, tem os vespertinos. É muito comum a pessoa dizer assim, eu sou mais vespertina, eu tô mais disposto. Amanhã tem aquele pessoal que diz assim, a academia abre 5h30, 5 horas, a pessoa já tá na porta. Meu Deus do céu, eu sei como vocês aguentam. Ou seja, é muito... porque existe uma predisposição genética, a gente pode até falar disso um pouco. E vamos deixar para o próximo programa, porque é muita coisa ainda. Eu vou ter que falar com você por causa do horário sobre ronco, né? Sobre travesseiro. Mas eu quero só fechar aqui o que o pessoal escreveu. Tuivini, eu acho, não sei, enfim. Excelente tema, muito obrigado. Rui colocou, boa noite, tenho 55 anos e durmo em média 4 horas por noite. Apesar de dormir pouco, não sinto cansaço ao longo do dia. E à noite só consigo dormir depois das 23 horas. Ele é ansioso. O que você pode falar sobre isso? Rui sabe, ele está naquele instante. Se você está bem, então tá tudo certo. Então, e ele não para, ele é elétrico. O que a gente tem, Gilene, para a gente poder fazer um contraponto aqui? A insônia, ela tem uma predisposição genética, são 3 P's. É uma predisposição genética, existem genes que predispõem à insônia, então tem pessoas que são geneticamente mais frágeis, então tem um primeiro P, que é uma predisposição genética. O segundo P são um evento que precipita. Sim. Então alguma coisa acontece que precipitou aquela que é uma predisposição genética. O primeiro você falou qual o nome? É uma predisposição genética. Predisposição. Aí a gente tem um evento que ele precipita. Que é o outro P. Que é um estresse, que é uma situação traumática, que é uma deficiência, alguma coisa. E tem o terceiro P, que é o que mantém a insônia. São os fatores perpetuantes. Esses fatores perpetuantes são comportamentais. Então a insônia é gerada por uma predisposição genética, desencadeada por um fator que precipita e mantida por uma série de comportamentos perpetuantes. Por isso que a neuropsicologia vai atuar nos comportamentos perpetuantes. Se a gente tira o que perpetua, a gente desmonta ela. É como um banco, né? Tem os 3 pés. Se a gente tira um, desmonta ela. Desmonta. Ali, por isso que como o banquinho ali. Olha ali, os 3 pezinhos ali. Exatamente. A gente tira um dos pés. Se tirar um ali, já era. Porque a predisposição genética a gente não vai mudar. E o evento que desencadeia, às vezes, está fora do alcance da pessoa. Então, a gente vai atuar naquilo que está no nosso locus de controle, que são os comportamentos. Exatamente. E a última pergunta daqui do chat, eu só vou falar ainda outra coisa com você que é importante. Anderson, a TCCI, olha, aprendeu, hein? Pode libertar uma pessoa que toma remédio há muito tempo? É o que mais tem. Só repete da TCCI. O tratamento cognitivo comportamental para insônia, o consenso internacional, o padrão ouro. Pode libertar uma pessoa que toma remédio há muito tempo? Sim. A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentoso comportamental. Então, seria, inclusive, dar efeitos superiores a medicamentos. Lembrando que se a pessoa tiver algum outro tipo de patologia, possa ser também o uso. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Se a pessoa tiver uma patologia que precisar do uso farmacológico, se usa, mas a TCCI.
Só que em alguns casos a pessoa não tem nenhuma outra transtorno que justificasse aquela medicação. É TCCI. Sim. Então uma coisa não exclui a outra, não se somam. Sim. É como uma pessoa que fez, digamos, tratamento para obesidade. Ela fez a cirurgia bariátrica, ela vai para o personal trainer, mas tem que ter um nutricionista. Exatamente. Então, um não exclui o outro, se soma, né? Tem que nutrir o corpo para poder dar conta do exercício. Muito bom, muito bom. Gente, eu amei estar falando tudo isso com você. E o último tema comigo, que as pessoas estão me cobrando aqui, é sobre o ronco, né? Sim, sim. Porque passamos por isso, às vezes começamos a roncar depois de uma certa idade, às vezes temos um parceiro que ronca, e esse ronco é totalmente prejudicial ao sono. Totalmente, porque interrompe, né? A gente pode ter o ronco sem apneia, que é a interrupção da respiração, e a apneia sem ronco. São coisas distintas. Aí cabe um tema amplo para a gente poder se aprofundar. Falar sobre isso. Então, assim, e é algo muito grave. Algo muito grave. Aí tem o otorrino, né? E os fisioterapeutas do sono. Tem um aparelho chamado CPAP. Sim. Que é uma área da fisioterapia que trata justamente disso. Aí a gente até estranha, fisioterapeuta do sono, a gente sempre associa a fisioterapia à questão de acidente, né? Alguém foi fazer, não, mas tem o fisioterapeuta do sono, nutricionista do sono, ou seja, tem diversas especialidades de saúde, especificamente do sono, tamanha é a importância. Então a apneia é uma interrupção da respiração, a gente está ali, interfere, dá uma queda de oxigênio, esse cérebro percebe a queda de oxigênio e vai dando a hipóxia, né, que é a queda de oxigênio, e aí a pessoa desperta. Geralmente desperta com taquicardia, que é o coração acelerado, desperta no pânico. Às vezes o ronco vai lá para cima, né? Desperta e assim, foi que acordei, a pessoa está com apneia. E geralmente essa apneia vai ter como um efeito, às vezes a pessoa acorda sem perceber que acordou. Isso. Assim, desperta, ela vai ali do N2 para 1. Sim. E aí, não sei o que, eu acordo cansado, porque tá com apneia, tá com ronco. Peraí, do 2 para 1 ele volta? Ele tá ali, ele acordou, entendi. É como se alguém fosse lhe balançasse. Só que ele não despertou de abrir os olhos, mas houve uma mudança abrupta da ciclagem. E aí a pessoa, ela despertou sem ter Então aí tem que fazer o tratamento. Tem que fazer. Aí mesmo ela vai que seja sentir... pequeno ronco que a pessoa tenha, não importa, não pode roncar. Não é para roncar. É como soluço, né? A pessoa pode soluçar, mas eu estou soluçando. Então, assim, um efeito que a pessoa percebe muito é cefaleia, que é dor de cabeça. Então, a pessoa sente muita dor de cabeça ao longo do dia. Quando a gente for observar, essa pessoa está com apneia. Pois é, então... A polissonografia, que é o exame que você marcou, ele é o exame padrão ouro para detectar possível perturbação do sono. A doutora passou para mim. Então é muito bom. Agora, assim, a polissonografia tem outra polêmica, porque, assim, tudo conspira contra, né? Porque, assim, você vai fazer num ambiente que não é o seu, cheio de eletrodos, num ambiente que não é o ambiente do sono, então tudo conspira que você não durma. Exatamente. Mas é o que se tem até então. Tem a actigrafia, que é um outro exame parecido. Então, são exames para detectar. Detectar não é tratar. Então, para tratar, o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Ok. Tem as escalas de exame, que é o IGI, índice de gravidade de insônia. Aí ele vai ver quantas vezes eu acordei, né? Se eu dormi direitinho, e assim por diante. Agora, a polissonografia é excelente, tem que fazer. É o que tem no momento. Tá. E agora, para a gente fechar, a questão do travesseiro, que eu vou prometer a vocês que na próxima vez que ele vier, né, eu vou trazer os meus travesseiros, porque eu durmo com vários. E você só vai me dizer assim o ideal, porque eu ouvi falar que a gente tem que de lado, é de preferência, e que a cabecinha é um pouquinho mais alta. Gostaria que você falasse sobre isso. A questão de travesseiro é como, por exemplo, mulher e sapato, né? É muito pessoal, né? Você bota o número adequado, o número fazendo calo. É tentativa e erro. Sim. Eu preciso de uma inclinação de que, de repente, me possa até confortável, meu ombro, pescoço, respiração. Aí tem gente que dorme com aquele travesseirinho de neném, né? Não vai dar certo, porque eu vou ficar com a cabeça... A pessoa vai utilizar ali uma forma onde se sinta confortável. Eu gosto de abraçar meu travesseiro também. Pronto, tem pessoas que botam entre as pernas, né? Quando eu era pequena era assim. Exatamente, ou seja, é algo muito pessoal, entende? Como que funciona para mim? Aí eu boto assim de tal forma que eu fique muito inclinado. A pessoa tem que ter cuidado um pouco da postura, né? Mas às vezes a pessoa tá ali, porque tem pessoas que têm um ombro mais largo. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um ombro mais largo. Se eu não coloco vários, eu consigo ter dor. Então eu vou ajeitando minha forma ali que consiga de forma confortável e acolhedora. A mesma coisa o colchão também, né? Isso, então, ou seja, não tem assim o que fazer, tem o que funciona para a gente, né? Ou seja, a gente vai ali na tentativa e erro, é que funciona mais, como é que eu funciono, inclinação para poder... Às vezes tem pessoa que tem refluxo. E aí quando ela mudou ali a inclinação do travesseiro, diminuiu o refluxo. Sim.
Então, seria Entendido. aquilo que eu lhe falei do ajuste do quebra-cabeça. Às vezes não é você inserir algo, né? É um ajuste comportamental. Eu tive uma época que eu estava com bastante refluxo, deu até uma melhoradinha. Então, uma inclinação que se tem ali. É. Agora, tem um alerta para a gente devolver, que é a gente também não ficar buscando o sono perfeito. Sim. Porque o sono perfeito também não existe. É a chamada ortossonia, que é essa busca do sono perfeito, de que eu estou aqui, vou dormir, vai ser uma maravilha. Você sempre tem as interferências, fruto de estar em planeta Terra, sempre um ambiente um pouco conturbado, né? É ortossonia. Que papo maravilhoso, né, gente? Eu estou assim, encantada. Maravilha, fiquei contente. Bom demais. Aqui já estão até já parabenizando, né? Maravilha. Anderson, eu gostaria de parabenizar, né, pela aula esclarecedora. Del falou sobre insônia, sua abordagem clara, conhecimento profundo e forma envolvente de explicar. Nossa, que maravilha. Tá, parabéns. Eu gostaria que vocês botassem também meu Instagram aí, por favor, Fábio Júnior. Girlene Bastos, também podem me perseguir à vontade. Já está aqui o dele, Anderson Pereira, meu primo, descobri que ele é meu primo, ponto neuro. Anderson Pereira, ponto neuro no Instagram. No Instagram, é muito bom, eles ficaram aqui até o finalzinho. Pode mandar dúvida no direct, na medida do possível eu tento responder. Gente, a gente vai ter outro tema com o Anderson, viu, gente? Quinta-feira que vem é feriado, nós não vamos ter o nosso podcast, mas logo em seguida vamos começar com o programa Bem-Estar, né? Que vai ser um prazer eu apresentar esse programa e, logicamente, né? Você vai vir aqui para a gente falar. Fazer uma segunda edição. Uma segunda edição, porque se aprofundar. Esse tema é simplesmente maravilhoso. Falar da gestante, falar da mamãe, das crianças. E assim por diante. Depressão. Né? Pois é, olha. Ansiedade. Quanto tema, né? Transtorno bipolar. Tudo fica da insônia. Dívida. Também, o que mais se tem aí, né? Diz que o Brasil, o endividamento das famílias já atingiu um índice astronômico. Então, como é que a pessoa vai conseguir dormir assim, não é? Então, enfim. Mas tem um jeitinho de se desligar um pouquinho, não é? Sim. Eu quero muito agradecer a você. Foi assim um papo maravilhoso. Maravilha, fico contente. E espero que você tenha também gostado. Achei ótimo. Ainda mais que eu ganhei 2 fatias de bolo. Foi ótimo. Foi bom demais. Pai direito a parabéns e tudo. Parabéns e tudo. Hoje a gente está comemorando, né? Esse novo. Algumas pessoas entraram e falaram: tá diferente lá, a gente está sempre em mudança. Essas flores aí também é para lembrar de vocês. Só para ver, o bolo não é cenográfico, não. O bolo não, é de verdade. O bolo é de verdade. Olha ali, ó. Vou levar um pedaço para cá. Pode levar, é um bolo gostoso. Muito obrigado mesmo. Por favor, sim. Vamos nos despedir do pessoal. Maravilha, agradeço a todos, né? Agradeço a Girlene Bastos por essa cordialidade, essa coisa muito bacana, essa sinergia que teve. Agradeço a todos os presentes. E estamos aí. Tema aberto, sempre novos temas aqui. Agradeço a cordialidade e estamos à disposição para um regresso, né? É isso aí. Um retorno. E agora com o programa Viva com Bem-Estar. Viva com Bem-Estar. Gostou do nome? Perfeito. Viva com Bem-Estar. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Viver e viver com bem-estar. Viver diferente de existir, né? Exatamente. Viver e viver com bem-estar. É isso aí. Vai ser o próximo programa que eu vou estar também à frente. Estou muito feliz, né? Sim. É um tema que eu gosto muito também. E, inclusive, a Terezinha falou o seguinte, né? No caso de mulheres no pós-menopausa, o que fazer para melhorar a qualidade de sono? Sim. No caso dela, ela está pós-menopausa. Sim. Eu acredito que tudo que você falou mesmo, né? Isso. Vamos fazer assim, vamos criar um loop, vamos deixar para a segunda edição. Olha aí, Terezinha. Viver no bem-estar. E não pode viver... Viva com bem-estar. Não pode viver com bem-estar tendo um transtorno do sono. Então não perca, no próximo episódio, Viva do Bem-Estar, Saúde do Sono e Menopausa. Um abraço, sucesso aí, muito obrigado por tudo. Gente, um beijo, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Fábio Júnior, o meu carne e unha. A gente pode dar essa ênfase, a questão da saúde da mulher na menopausa e o sono. Né? Porque eu estou nessa fase aí, pode né? dar uma ênfase nessa né? E mulher, a gente tem que estar sempre bem, né? Sempre feliz e dormir bem. Pois é. Então, muito obrigado e até a próxima, viu? Maravilha. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Espero vocês daqui 15 dias, hein? Que na próxima quinta-feira é feriado. Tchauzinho, até a próxima.